Amém ou não amém? Deus te ama, meu irmão. E nisso se manifesta o amor dele, que Deus não quer pessoas que sejam programadas, igual um robô, para vir na igreja, sentar na cadeira e ouvir a palavra. Isso seria muito fácil. Seria fácil até mesmo porque dessas próprias cadeiras em que vocês estão sentados, Deus podia fazer pessoas para sentar e ouvir o pregador falar. Deus não deseja uma relação nesse nível de superficialidade com você. Deus quer te mostrar, meu irmão, que de pedras, de cadeiras, Ele pode levantar filhos. Ele pode criar algo do nada. Por isso que Deus não quer robô. Deus não quer que você seja programado para viver uma vida assim. Agora eu estou legal. Irmão, você é um ser vivo, um ser humano, com ideias, com pensamentos, com lutas, com dificuldades. E Deus te abraça dessa mesma forma, mas aquilo que Ele fala para a gente, em primeiro lugar é: busque primeiro o meu reino, e todo o resto vai ser acrescentado. A nossa sociedade moderna, ela perde isso de vista, porque nós estamos vivendo em uma sociedade mundana. Hoje o nosso país não é um país cristão. Hoje os países referências que nos colonizaram, a Europa, também não é cristão. Os Estados Unidos já está entrando numa época pós-cristianismo. E nós, meu irmão, que estamos nessa aqui, que fomos colonizados, nós podemos dizer que quase nunca fomos cristãos, nosso país nunca foi assim. E ainda assim a taxa de cristãos é muito grande. Mas como que um país que, em sua ampla maioria, existem cristãos, ainda assim a gente vê tantos escândalos no meio da igreja, e a gente não vê pessoas realmente comprometidas com a palavra de Deus e com o reino de Deus? Porque se o nosso país verdadeiramente fosse cristão, mais da metade, essa igreja aqui não estaria dando conta de gente, meu irmão. Aquela igreja lá, aqui do lado, quem conhece, também não estaria dando conta de tanta gente que ia ter nela, buscando a presença de Deus. Rickson, por que não está cheio então? Porque existe muita distração. E a distração, como eu falei no início, ela nem sempre te prejudica. A distração pode ser o seu trabalho, a distração pode ser a sua escola, a distração pode ser os seus amigos, a distração pode ser qualquer coisa. Ela nem sempre ela te pune. Na verdade, a distração às vezes ela te beneficia. Ela te deixa feliz. Ela te dá um benefício ali que você fica, mas está te distraindo. Você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão, é não deixar que nada tire o seu foco dele. E o que nós iremos ler aqui em Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, presta bem atenção. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar em um saco, em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Tá bom, Rickson, o que nós lemos?
Deixa eu te explicar. Isso aqui está pós-cativeiro babilônico. O povo de Deus tinha acabado de voltar para a terra de Jerusalém, estava lá feliz. E aí começa a reconstrução do templo de Jerusalém. Todo mundo conhece lá as passagens de Esdras, de Neemias, todo mundo conhece? Sim ou não? Sim ou não, gente? Pois é. Só que aí veio uns atribulados e paralisaram essa obra lá no passado. Só que esse pessoal ficou tão acomodado que eles ficaram 16 anos para reconstruir um templo. Agora, vocês que são membros dessa casa, vocês se lembram quando estava reformando aqui do lado? Sim? Isso foi 2017, meu irmão. 2017 mais 16, fazendo uma matemática básica, 2033. Você imagina, até 2033 a gente ainda está com essa obra aqui. Terminou no mesmo ano, não terminou? Sim ou não? Por que terminou no mesmo ano? Porque, em primeiro lugar, a exigência é que a casa do Senhor esteja pronta, para que seus filhos possam congregar e glorificar a Deus e louvar a Deus. Só que essa galera não pensava assim. Sabe o que estava acontecendo aqui? Cada um começou a viver por sua própria causa, cada um começou a viver para o seu próprio benefício, cada um começou a viver para plantar, para colher aquilo que beneficiava a eles próprios, e eles se esqueceram do mais importante, a casa do Senhor. E aí o Senhor levanta um profeta, Ageu, um homem que é o único nome que existe na Bíblia inteira de Ageu, é esse cara aqui. E esse cara não tem, você não sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem é um parente dele. Mas ele chega para dar para fazer um chamamento ao povo judeu, como quase nenhum outro fez. Vocês aí, ó, deixa eu falar com vocês, sabe por que vocês estão colhendo e não está, vocês estão plantando e não está colhendo nada? Sabe por que vocês ganham dinheiro e seu dinheiro parece que está colocando seu dinheiro numa sacola furada? Sabe por quê? Porque vocês não estão botando a casa de Deus em primeiro lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 7, não sei se vai dar para ler aqui, esse datashow está meio esquisito, né? Está dando para ler, não está? Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Tá, que versão é essa aqui? ARC, o meu é o RA. O meu está falando o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Como assim passado? Ô judeu, entenda aqui, você estava num cativeiro babilônico, você estava sofrendo, você estava aprisionado, você não era nada, você não era ninguém, você era um mero escravo. Agora que você está livre, sério que você vai deixar a minha casa desse jeito? É sério que eu trouxe vocês de volta para a terra, estou guardando vocês, é sério que vocês vão deixar a minha casa desse jeito? 16 anos, Deus falou basta. E aí depois que o pessoal parecia que estava plantando, estava colhendo, não estava sobrando nada. Olha bem, no versículo 6, acompanha comigo. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Ou seja, a galera estava comendo, mas eles sempre continuavam tendo fome. Não só isso, como vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Você está entendendo o que estava acontecendo com essa galera aqui, meu irmão? Porque eles não estavam colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E olha bem, eles tinham acabado, não tinha muito tempo que eles tinham chegado do cativeiro da Babilônia. Eles estão vivendo de escravos. Então o Senhor os agracia com a liberdade. Só que aí vem um confronto, meu irmão, tanto para mim quanto para você, que é o seguinte: o que você está fazendo com a liberdade que você tem em Cristo hoje? O reino de Deus é prioridade para você? A casa do Senhor é prioridade? Prioridade, meu irmão, pode o mundo estar acabando, se você tem um compromisso com o Senhor Jesus, você deixa o mundo acabar e cumpre o seu compromisso com o Senhor Jesus. Ou será que nós estamos mais interessados naquilo que o mundo pode dar para a gente? E aí que entra o mesmo confronto que o profeta Ageu fez aos judeus.
vocês vão comer, beber, guardar dinheiro e nunca vai sobrar. Vocês vão se alimentar, vocês vão ter as coisas, mas você nunca vai estar satisfeito. Nunca. Sabe por quê, meu irmão? Porque a única coisa que vai satisfazer a sua alma é viver no centro da vontade de Deus. A única coisa que vai trazer satisfação verdadeira para você, que vai matar de uma vez por todas a sua sede, é viver com o Senhor Jesus e priorizando o Senhor Jesus. Então não existe essa de depois, o Senhor Jesus em certo momento ele chega para um homem e fala: larga tudo o que tem e me segue. Aí o homem fala assim: Senhor, mas deixa antes primeiro eu despedir dos meus pais. E aí esse despedir dos meus pais, algumas interpretações trazem para você, sabe o quê? Despedir dos pais deixa meus pais morrerem primeiro. Meus pais não estão perto de morrer, mas deixa eles morrerem, porque quando eles morrerem eu não vou ter nenhum outro pai, não vou ter ninguém para seguir, então eu vou seguir o Senhor. Jesus fala que aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Mas o olhar para trás aqui é querer voltar e não se relembrar. O que o profeta Ageu estava falando, que Deus estava querendo falar para aquele pessoal: gente, olha para o seu passado, se lembre de onde você veio e se lembre dos benefícios que Jesus fez para você. Se lembre dos benefícios que Deus tem feito para você. Em primeiro lugar, é o reino de Deus. E não só, meu irmão, o reino de Deus, às vezes a gente casa muito a ideia de que reino de Deus é vir para a igreja. Não é. Reino de Deus é você na sua casa, respeitando os seus pais. Priorizar o reino de Deus é você na sua casa, respeitando o seu marido, a sua esposa. Reino de Deus é você no seu ambiente de trabalho, ser honesto com o seu patrão, ou então ser honesto com os seus funcionários. Reino de Deus é você na sua escola, quem estuda aqui, quem faz faculdade, quem faz escola, é você respeitar a sua professora e não colar na prova. Incrível, né? Mas isso é reino de Deus. É você respeitar a sua professora e ouvir, e não ficar conversando, não ficar brincando. Ah, Rickson, você fez isso? Não fiz, gente. Mas não era crente na época. Não tinha ninguém para falar. Quer dizer, tinha pessoas para falar, mas ninguém falou para mim isso. Eu aprendi depois com minha esposa, que a gente começou a namorar. Ela, você cola? Eu falei, eu nunca precisei. Primeiro período, né? Segundo período na faculdade, ela, você cola na prova? Aí eu, não. Tipo assim, eu estava bem na faculdade, estava de boa, não estava colando ela. Pois é, você sabe que é pecado colar, né? Aí que meus olhos abriu. Eu falei, meu irmão, se eu colar agora eu estou pecando, porque eu já estou com a consciência que é errado. A gente pensa que é coisa pequena, mas isso é reino de Deus. Às vezes a gente não valoriza, mas a forma como os pais tratam os filhos também, dependendo da forma como os pais tratam os filhos, ou eles estão desobedecendo a Deus ou obedecendo, porque a Bíblia fala: pais, não irriteis vossos filhos. Filhos, respeitem vossos pais, mas pais, não irriteis os vossos filhos. Isso é reino de Deus. Ah, eu congrego na igreja, eu vou na igreja, é bonito, é legal, mas e aí, como é que está lá na sua casa? Como é que está no seu trabalho? Como é que as suas relações interpessoais, como é que é isso? Como que funciona? O que você tem plantado e como você tem vivido? Porque isso vai evidenciar se você carrega ou não o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a gente sabe que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, paciência, temperança, domínio próprio, fé, mansidão. A gente sabe. Mas como que nós manifestamos isso no dia a dia, meu irmão? Como que a gente prioriza isso no dia a dia? É não deixando que, ainda que o mundo tente, ainda que o mundo me coloque numa posição em que eu devo exercer uma ira, ou deva pecar, ou deva falar algo com alguém, ou deva agir de uma conduta duvidosa, ainda que isso aconteça, ei, calma aí, eu obedeço a um Deus que está vivo. Ah, eu vou fazer isso aqui, ninguém vai ver, deixa eu te falar, Deus vê. Isso não é suficiente, não? Não, eu vou me comportar dessa forma, vou naquele lugar, vou fazer tal coisa, ninguém sabe que eu estou lá. Meu irmão, Deus está lá, o Espírito Santo está aí, e aí? Você está respeitando a presença mais importante na sua vida, que é de Deus? E respeitar a presença de Deus, agir de forma correta, é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não tem espaço na minha vida, na sua vida, não pode ter espaço para uma doutrina diferente dessa que nós temos apresentado. Não pode ter espaço para outro ensinamento. O que a Bíblia ensina?
O irmão deu um tapa na sua face, o que você faz? Você dá outra na dele? Dá uma voadora na cara dele? Não. O irmão deu uma na sua face, você vira outra face. Domínio próprio, temperança, mansidão, caridade. Isso é priorizar o reino de Deus, meus queridos. Então, às vezes, nós estamos vivendo uma vida achando que nós estamos agradando a Deus, e aí mora o perigo. A gente achar que está agradando a Deus e não está. Às vezes a gente pensa que Deus está feliz com a gente, mas quando a gente para comparar as nossas atitudes com o que a Bíblia está falando, se está em discrepância, meu irmão, muda. Tem alguma coisa errada. Não pode. Não pode, porque a sua conduta, a sua vida, ela deve ser de acordo com a sua fé. Você crê em Jesus? Que você ande como Jesus. Você crê na palavra de Deus? Você crê na Bíblia? Você ande conforme os ensinamentos que a Bíblia traz. Sabe o que o povo judeu estava falando aqui para Deus? Deus, eu estou mais interessado nas minhas coisas do que no seu reino. Eu estou mais interessado em construir a minha casa. E aqui vai usar uma palavra para casa. Apaineladas, versículo 4. Eu quero ver como é que está nessa outra versão aí. Ageu 1:4. A casa é tempo de habitar vós em casas apaineladas também. Ah, meu Deus. Tem que pegar outra versão aí. Apaineladas eram casas luxuosas. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas colocaram em primeiro lugar as suas realizações pessoais. Em primeiro lugar, minha realização. Depois, Deus. Em primeiro lugar, aquilo que eu quero fazer para mim, para eu usufruir. Depois eu vejo Deus. 16 anos, meu amado. 16 anos, tem condição? É a mesma coisa, Deus está aqui trabalhando na casa do Senhor. Estou construindo a casa de Deus aqui, na mão. Aí eu paro de fazer isso aqui e falo, peraí que eu tenho outra prioridade, eu tenho que fazer a minha casa. Eu vou lá, faço minha casa, vivo minha vida, construo minhas coisas. Aí daqui 16 anos eu volto para construir a casa de Deus, deixa. Então isso é uma evidência de fé? Ou isso é uma evidência de não ter fé? Porque se esses homens judeus, esses varões judeus aqui tivessem o comprometimento com a fé no Senhor Jesus, no Senhor Deus, eles, meu irmão, não ia ficar um dia sem construir aquilo ali. E ainda que houve lá um decreto de Artaxerxes, lá um dos governantes da época da Pérsia, ainda que teve um decreto que bloqueou, ele já tinha sido liberado. Mas o povo ainda demorou 16 anos para dar prioridade para o reino de Deus. E como que isso gera transtornos? Porque o povo estava colhendo e não estava mantendo. Já pensou, meu irmão, você trabalhar o mês todo, chega no final do mês, você fala, rapaz, não sobrou nada. Já pensou, vocês que trabalham, quem trabalha aqui? Não estou falando, estou comparando, porque às vezes nossa política econômica aqui é tão complicada, né? Que às vezes vai um salário todo só no aluguel. Eu sei, eu tô no mercado, eu sei como é que é esse negócio. É tenso, é complicado. Mas eu estou falando nesse caso dessa galera aqui, não tinha isso. Então você imagina a dificuldade que eles estavam passando por não ter colocado o reino de Deus em primeiro lugar. Algo desnecessário, meu irmão. E chega no final, Ageu ainda fala, olha, ainda que vocês estão vendo que as suas prateleiras estão todas vazias, no 2, capítulo 2, versículo 19, vai falar assim, já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. O povo não estava vendo, mas Deus fez uma promessa de que abençoaria eles. Então você imagina o pessoal passando dificuldade, necessidade, falando, meu Deus, eu tenho que trabalhar mais. Aí você começa a pensar, a pessoa pensa assim, não, meu dia tem que ter 26 horas, porque se meu dia não tiver 26 horas, eu não consigo fazer as coisas. Meu dia tem que ter 30 horas. E Deus está falando, não, seu dia pode ter as 24 horas. O que você tem que fazer agora é colocar o reino de Deus em prioridade. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas a vocês. Às vezes a gente esbarra nessa ideia de falta de tempo, mas na verdade, meu irmão, nos sobra tempo. Nos sobra. Sabe para quem que o tempo acabou? Para quem morreu. Quem morre, o tempo acaba. Mas nós que estamos vivos, respirando, meu irmão, você está respirando aí? Sim ou não?
Se você não estiver respirando, você levanta a mão, quem te chama o SAMU, dá um jeito aqui. Está respirando aí? Está vivo? Meu irmão, o tempo não é curto para você. O tempo não é. Você tem que colocar prioridade. Separar o tempo para ter prioridade, meu irmão. Nós estamos aqui, nós chegamos aqui, era 5h30 da tarde. Agora são 8h38. Daqui a pouco dá 9h30, nós vamos estar saindo daqui. Daqui a pouco eu vou chegar em casa, vai ser quase 11 ou mais. E sabe onde eu vou estar amanhã, 8h30 da manhã? Aqui de novo. Daí eu vou para casa, vou almoçar, vou descansar. E sabe onde eu vou estar 5h30 da tarde de novo? Aqui de novo. E sabe que hora que eu saio amanhã daqui? Mais de 9h30. Você é doido? Não. Sou apaixonado por Jesus, meu irmão. Não tem como viver uma vida diferente disso, não. Porque isso demonstra a fé. Você carrega, o que você carrega? Você está demonstrando de forma evidente, clara? Estou falando quem tem compromisso. Quem tem compromisso é outra coisa, mas a prioridade para a sua vida e para a minha é o reino de Deus. Porque todas as demais coisas são acrescentadas de forma natural. Às vezes a gente se perde estando novo. Meu irmão, quando eu tinha 15 anos, meu maior desejo era fazer 18. Quando eu tinha 16 anos então, rapaz, para chegar em 18 demorou parece que uns 20 anos. Parece que eu vivi mais 16 anos para fazer 18. Quem foi assim também? Levanta a mão. Quem foi? Quem passou por isso? Levanta a mão alto, gente. Pelo amor de Deus, só eu sou doido. Meu irmão, a gente fica numa loucura para fazer 18 anos. Aí a gente fala, né, quando eu fizer 18 anos, aí sim. Mas, meu querido, a grande verdade é que quando a gente fica nessa ansiedade, né? Eu acho que os adolescentes estão aqui também. Tem 15 anos aí. Quem tem 15 anos aí? Levanta a mão. Gustavo, mais quem? Ana Júlia, Gabriel. Eu aposto que vocês estão doidos para fazer 18 anos, velho. De verdade. Eu acho que... Tá não? Tá não? Beleza. Então, isso é diferente. Tá diferente. Meu irmão, quando eu assustei, eu já tô com 25. Daqui a um mês eu faço 26. Rapaz, passou rápido demais. Aí parece que os anos que eu vivi lá, eu já vivi esse. Não vou viver mais não. Dos 16 aos 18 eu vivi uns 20 anos, né? Agora eu tá passando descarrilhado. Só que é justamente isso. Quando a gente dedica a nossa vida ao Senhor Jesus, ainda que pareça que o tempo está passando muito rápido, ou que você está atolado de coisa para fazer, quando você dá preferência ao reino de Deus, você está servindo a Deus, você está agradando a Ele, amém? Amém ou não amém? E nisso, quando eu fiz meus 18 anos, eu tive um encontro com Jesus, aos 18 anos. E Jesus tem me conduzido a justamente esse ambiente, de, em primeiro lugar, é o reino de Deus. E todo o resto, meu irmão, acrescenta. Aí você com 15 anos preocupado, 16 anos preocupado, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser de mim? O que eu vou ter? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Só que o que não pode, meu irmão, é quando as coisas começarem a acontecer na sua vida. E aí vai um conselho para quem ainda vai fazer 18, para quem já fez, para quem já passou há muito tempo dos 18, quem já acelerou aí, já está nos INTA, nos ENTA. Amém. Tá bom, Vaz. O Vaz ali está no INTA ainda, né, Vaz? Quase no ENTA. Quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, não se esqueça de quem te levou até o local da exaltação. Quando você começar a prosperar, começar a ter as coisas, não se esqueça de Jesus. O reino de Deus é primeiro lugar. Aos jovens aí, os mais novos, né, os 10 anos para trás aí da minha idade, vocês têm 15, 14, 16, vocês vão viver muita coisa ainda até os 18, 19, 20. Mas quando vocês estiverem com essa idade, e até mesmo agora, se lembrem do Senhor. E vocês que já passaram dos 18, eu quero relembrar vocês, se lembrem do Senhor Jesus. Não se esqueça. O convite do profeta Ageu aqui para o povo era: observe o seu passado, veja de onde eu te tirei e onde você está hoje. Então era um convite para, olha, vocês deveriam estar louvando a Deus, mas vocês não estão. Vocês estão muito preocupados com suas próprias coisas. Vocês estão muito preocupados em construir as suas próprias casas, apaineladas, seja lá o que essa palavra significar,
luxuosa, vocês querem construir, vocês querem fazer as coisas, mas vocês estão esquecendo do mais importante: o meu reino, a minha casa. E tanto que o zelo pela casa do Senhor nos consumirá. A gente precisa carregar isso, porque se a palavra de Deus for a primeira em nossa vida, se o reino de Deus for primeira, for primícia, todo o resto, meu irmão, vai ser resto. O resto sempre vai ser o resto. Então tudo que vier é lucro. Você tem um bom emprego, é lucro. Você tem uma boa empresa, é lucro. Você tem um bom reconhecimento diante da sociedade, é lucro. Isso é lucro. Porque bastava Jesus. E é isso que eu quero que você entenda. Basta Jesus. Basta o reino de Deus. Aprender a viver e caminhar em fé, em santidade, obedecendo a palavra de Deus não é fácil, meu irmão. Mas basta Jesus. Você pode construir castelos, impérios, ser reconhecido, reconhecida. Jesus vai olhar para você no final e vai falar assim: minha filha, meu filho, meu reino é prioridade ou não? E é por isso que Jesus está te chamando para essa responsabilidade hoje. O reino é prioridade ou não? Ageu estava aqui confrontando esse pessoal, e aqui eles se arrependem e começam a reconstruir o templo. Tanto que no livro de Esdras é citado tanto o profeta Ageu como o profeta Malaquias ou Zacarias, desculpa, fugiu agora. Eles são citados, e lá vai falar o seguinte: Deus usou Ageu para falar com o povo, e eles voltaram a reconstruir o templo. Eles voltaram a ter comunhão no templo, eles voltaram a fazer as coisas. E olha que ironia, meu irmão. Quando essa galera chegou lá em Jerusalém, eles choravam. Os gritos se ouviam por toda a região, do louvor que eles entregavam para Deus, com o templo destruído. O templo estava destruído, mas estavam tão felizes no início, que eles estavam retornando à sua terra, que eles louvavam a Deus com fervor. Só que a dúvida é, meu irmão, onde essa galera perdeu esse temor e essa vontade de adorar a Deus? O que será que aconteceu na vida desse povo? Para eles, de uma hora para outra, recusarem agora: não, eu não quero edificar uma casa bonita para o meu Deus, eu quero construir a minha vida. Então Deus tira esse pessoal do cativeiro. E aqui, como que a gente transita para o nosso mundo, para a nossa realidade? Deus te tirou do lodo, do lamaçal do pecado. Deus te deu uma nova vida. Ele te justificou. O que você está fazendo com isso, meu irmão? O que você tem feito para Deus? Você está fazendo para Deus só a sua obrigação de compromissos, de horários, de estar na igreja, de não estar, de ir para uma oração, de não ir? Você está fazendo só isso? A oferta que mais agradou a Deus lá em Gênesis foi a de Abel, que Abel deu o melhor que ele tinha. Abel deu o melhor. Caim deu uma parte. Aí Deus rejeitou Caim, Caim ficou com ciúmes, matou Abel, né? Todo mundo conhece a história. Então Deus está querendo saber, meu irmão, meus irmãos, será que Deus está sendo o primeiro lugar mesmo na sua vida? Ou será que você está dando para Deus só a migalha que sobra do seu dia? Ou será que você está dando para Deus só o final do seu dia? Vocês têm costume de orar, gente, durante o dia? Ninguém ora, caramba. Mas ninguém falou, hein? Vocês têm costume de orar, gente, durante o dia? Ah, tá, que susto. Achei que eu ia ter que voltar aqui na Bíblia, aqui, ó. Gênesis 1, vamos ler, todo mundo aprender na Bíblia. Vocês têm costume de ler a palavra? Ouvi 2 amém. Ó, amém quer dizer sim na igreja, viu, gente? Vocês têm costume de ler a Bíblia? Amém. Já ouvi uns 8 agora. Vocês têm costume de vir na igreja? Amém. Vocês têm o costume de ajudar na igreja? Amém. Tem? Amém. Quem é que ajuda na casa do Senhor? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem é que ajuda? Quem é que levanta a mão que ajuda no louvor da casa do Senhor? Quem ajuda nas crianças? Quem ajuda
na ministração da palavra. Vazão, até Josué também. Quem ajuda nos eventos, demais eventos, tipo culto das mulheres. Mulheres, quantas mulheres aqui ajudam no culto das mulheres? Levanta a mão. Quantos homens vão se comprometer a ajudar agora na quinta-feira no culto de homens? Tem ver minha cara aqui esse negócio. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Essa luz está forte demais no meu rosto. Fazendo um farol que brilha à noite. Mas pode desligar esse data show. Pode desligar. Só fecha ele aí. Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Que a gente acostumou a ajudar na igreja. Aí, obrigado. A gente acostumou a servir na casa do Senhor. E essa servidão na casa de Deus, né? A gente servir, a gente ajudar. É bom, é maravilhoso. Mas a gente não pode deixar isso cair num comodismo. A gente não pode, você que não é dessa igreja, que ajuda em alguma igreja, você jamais pode deixar que o reino de Deus se torne um ritual para você. Sabe o que é quando a gente chega aqui e a gente louva? Vocês louvaram junto com a gente. A última música que a gente cantou, não, a penúltima música que a gente cantou é uma música nova. Mas você percebe que quando existe entrega, você parece que você sempre tocou aquela música. A gente aqui parece que sempre tocamos, mas não, nós tocamos ela 2 vezes antes de tocar ela aqui, em definitivo para vocês. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que a espontaneidade do servo de Deus, ela tem que existir. Deus não quer robô, meu irmão. Falei isso no início. Deus não está te programando para você viver uma vida programada. Eu achava assim, quando eu era mais novo. Eu tinha tipo 12, 13, 14 anos. Deus vai vir, vai me programar para eu andar daquele jeito, e se eu mudar um lado, Ele vai me matar, vai me aniquilar da minha vida. Mas Deus não é assim, meu querido. Você errou, Ele olha para você e fala: meu filho, quer levantar? Bora? Ah não, Deus tá bom aqui no chão. Aí é o que cai e fica prostrado. Mas esse que cai e fica prostrado, Deus está com a mão estendida para levantar. Essa espontaneidade de servir a Deus que tem que existir na sua vida. Se está caminhando, tropeçou, levanta. Está servindo em alguma coisa, sirva mais. O Senhor Jesus fala: se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai 2. Se alguém te obrigar a fazer uma coisa, faça o dobro, faça melhor. A pessoa te pediu aqui para você trazer um pedaço de pão para ajudar na entrega aí dos... Até esqueci da entrega de marmita para os moradores de rua. Quem ajuda na entrega de marmita para os moradores de rua? Amém. Um trabalho muito honrado. Milena, eu vou falar para você, traz um pão. Qual que é a responsabilidade, Milena? Trazer uns 10. Você pede um. A pessoa que tem em seu coração alicerçado o servir a casa de Deus, ela faz mais. Deus não está querendo que você entregue só aquilo que te cobram. Deus quer que você faça mais, além. Agora você imagina esse pessoal que a gente leu em Ageu, que não estava fazendo nem o mínimo, nem reconstruir a casa, nem colocar um piso, nem fazer uma escultura lá, uma parede, fechar o teto, nem isso. A casa de Deus estava em ruínas, meu irmão. Dá para entender isso? E o pessoal estava louvando a Deus, sacrificando animais, fazendo seus cultos normal, com a casa toda destruída. Só que o confronto para a gente essa noite é: o reino de Deus tem que ser primeiro lugar. Deus não quer a sua sobra. Deus não quer só aquilo que sobra de você. Deus quer a sua inteira. Deus quer por inteiro. Deus quer o principal. Então, se todas as minhas energias, as minhas forças, as minhas motivações não estiverem voltadas hoje para o reino de Deus, eu preciso voltá-las para Ele. Então, se eu vou para a escola, eu vou pensando: eu preciso agradar a Deus na minha escola. Se eu vou para o meu trabalho, eu preciso pensar: eu preciso glorificar a Deus no meu trabalho. Eu preciso entregar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ser responsável. Eu não posso achar que é só nesse plano aqui que eu tenho que parecer bonitinho para os outros. Vou na igreja, fico legal, feliz, lá, levanta a mão, fecha o olho e tal, e está tudo bem. Não está. Deus não quer só isso.
Levantar a mão, orar, cantar, faz parte, faz parte. Mas não é o principal, meu irmão. Sabe o que Deus está olhando hoje aqui? Enquanto a gente está louvando, a gente olha para vocês e vê mãos levantadas, olhos fechados, vozes saindo, sabe o que Deus vê? Deus vê o coração. Ele sabe se o seu coração está amargurado, sabe se o seu coração está bem, sabe se você está preocupado com outra coisa, sabe se você está preocupado com o horário. Ele sabe de tudo. E é por isso que de nada adianta hoje você só fingir e parecer ser algo. Deus quer que você essencialmente seja. E é por isso, meu irmão, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar de verdade. De verdade. Deus, você pode vir na igreja um dia na semana, mas se aquele um dia na semana for o máximo que você pode fazer, às vezes você está fazendo mais para o Senhor do que aquele que tem liberdade de vir, de ir a hora que quiser e não vem. Está entendendo? Está entendendo a dinâmica? Deus quer que você tenha um coração voltado para Ele. Prioridade. Deus é a sua prioridade. Senão, meu irmão, você vai plantar, vai colher, não vai sobrar nada. Você vai pegar seu dinheiro, vai guardar no seu bolso, vai parecer que seu bolso está furado. Você vai comer e nunca vai satisfazer, porque você não está fazendo direito. Às vezes você acha que o seu problema é a falta de tempo, é a falta de horário, é a falta de não sei o que, está abarrotado de coisa para fazer, mas não. O problema está sendo só que Deus não está sendo prioridade. E no dia que Ele for, tudo vai se resolver. Amém ou não amém? Você crê nisso? Então coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Nós não podemos cometer o mesmo erro do povo judeu. Nós temos que louvar a Deus, mas em tempo hábil devemos nos posicionar diante de Deus e nos responsabilizar com as coisas santas do Senhor. Amém? Está feliz? Sim ou não? Deu para pegar, meu irmão? Deu para entender? Sim ou não? Amém ou não amém? Ah, tá. Achei que você ia falar não amém. Então quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero convidar a banda MAP para ficar aqui comigo. Ixi, alguém vai ficar sem microfone.